Olá e sejam bem-vindos ao Couto Café, o espaço sem cortes aqui do CoutoCast. Bom, eu tô aqui pra falar das notícias aí que eu recebi segunda-feira. A primeira, eu já até comentei no CoutoCast que saiu ontem, né, que foi o falecimento do seu Marla do SciCast. Né, notícia que chegou pra mim aí no meio da tarde, meio pro final da tarde. Né, a notícia... assim, que pra mim foi bastante ruim, porque na hora que eu recebi eu tava fechando a segunda edição lá da história da House Music, né, que eu dividi em 2 programas, que seria o programa que ia sair nessa última quarta-feira. E eu sempre tô ali, né, dando aquela entrega no programa e tal, e quando eu recebi a notícia eu fiquei meio assim, putz, mas uma das pessoas que eu gosto da podosfera, que eu acompanhei bastante o trabalho, né? Apesar de eu estar devendo um pouco lá pro SciCast, mas é uma pessoa que eu sempre gostei do conteúdo que trazia, e aí eu recebi essa notícia e fiquei meio chateado. Afinal de contas, não é uma notícia que a gente queira receber, né? Então... eu realmente fiquei meio assim quando recebi a notícia. Bom, a outra notícia é a parte esportiva. Eu queria até gravar um Couto Café sobre notícias interessantes aí do mundo esportivo, né? Mas a notícia realmente da semana, para quem acompanha e quem está envolvido com as Olimpíadas de Inverno, né? O CoutoCast tem a sua série aí sobre as Olimpíadas de Inverno, né? A notícia que veio como uma bomba também na segunda-feira foi a aposentadoria da Julia Liptonskaya. Ela que estreou com 15 anos no Esquadrão Sênior, né? O Esquadrão Sênior, que é assim que a gente chama o profissional lá da patinação artística, né? Ela chegou no Esquadrão Sênior com 15 anos, na temporada 2013-2014. Foi campeã, medalha de ouro lá por equipes nas Olimpíadas de Sochi, na Rússia, de 2014. É campeã mais jovem da história das Olimpíadas. E aí ela anuncia sua aposentadoria. Talvez não chocante, porque ela teve... Não tão chocante pelo fato da aposentadoria em si, já que ela teve, apesar de ser a medalhista mais jovem da história, ter muitos fãs, ser uma boa atleta. Aliás, uma das atletas de ponta do seu país, né? Ela realmente teve uma carreira com muitos altos e baixos no pouco tempo de carreira que teve, né? Mas o que choca mais é o motivo pelo qual ela deu para se aposentar, né? Ela se machucou no final da temporada passada, normal, em competição. Não foi em treino, foi em competição. Inclusive é só você procurar no Grand Prix de patinação artística de 2016 e Julia Liptonskaya, que vocês vão ver o vídeo dela se contundindo. Não tá muito difícil de achar, mas fato é, depois dessa contusão ela chegou a ter notícias de melhora, mas nunca que ela reaparecia e tal. E agora, quando ela se aposenta, a gente descobre um dos motivos pelos quais ela não ressurgiu. Ela ficou alguns meses se tratando contra a anorexia. E agora, melhor de saúde, já liberada, ela acaba se aposentando. E eu acho estranho, né, que a patinação artística é um esporte que envolve muito atleta jovem, né? Além de como a maioria dos esportes artísticos, né, envolve atletas jovens de 15 a 20 anos. É normal você ter gente com 23, 24, 25 anos abandonando o esporte porque tá velho, né, por esporte. Então é difícil você ver um atleta nessas modalidades chamadas de artística chegando aos 30 anos competindo. Dá pra contar nos dedos, né, quem fez isso, né? É engraçado que nessa modalidade que tem muito jovem e que envolve muita pressão, você acaba vendo o atleta sofrendo
de uma doença que tem muito a ver com o psicológico também, né? E que afeta várias partes do corpo e, cara, é ruim. É bem ruim, né? E, assim, não posso dizer que foi totalmente surpreendente pra mim, porque eu já tinha ouvido falar de que ela teria, né, aquelas notícias meio de fofoca, né? Ah, fulano teria alguma coisa, né? Mas uma carreira com altos e baixos, né? E com alguns fatos que botava ali, eu falava, realmente é possível, né? Mas vamos ver, e agora veio a bomba, né? Dizendo que não era só teoria, era verdade. Isso é triste, né? Porque é estranho que a compatriota dela, que é a favorita nas Olimpíadas, que é a Evgenia Medvedeva, é mais jovem ainda que a Julia Liptovskaya hoje, né? A Julia Liptovskaya deve estar para os 18, para 19, a Evgenia Medvedeva deve estar 17 para 18, né? E sem querer falar mal, até porque eu, enquanto espectador, também sou um pouco culpado da pressão que essa galera acaba sofrendo, porque eu acho, não querendo comparar a pressão, mas é complicado você botar num jovem de 17 anos a pressão de uma medalha olímpica e ainda, talvez, não que sofra mais ou menos, mas é complicado porque hoje, 30 de agosto, quando eu tô gravando, a Evgenia Medvedeva, que ainda está competindo com 17 anos, chega a algum consenso de que ela vai levar a medalha de ouro olímpica, né? Em alguns lugares, as pessoas não falam isso com tanta certeza, dizem que ela é favorita, mas para quem é fã, para quem acompanha o esporte, mais, digamos assim, um cara que é o amador do esporte, né? Aquele cara que ama esporte, que acompanha o esporte, ela é dada como a vencedora, né? Salvo porque ela não perdeu, né? Eu falei isso no programa olímpico, quando eu fui tocar o som da apresentação dela, de que ela entrou, bateu um recorde mundial, ganhou a medalha de ouro e dali em diante bateu mais recordes, inclusive o próprio recorde, e ganhou a medalha de ouro. Foi só isso que ela fez, né? Não que seja pouco, mas digamos assim, ela não perdeu, ela não ganhou uma medalha de prata, ela não ganhou uma medalha de bronze, ela não saiu sem medalha, ela só ganhou medalha de ouro. E aí eu fico realmente me colocando que, assim, se a gente volta para Julia Liptovskaya depois de ganhar a medalha de ouro, ser a mais jovem medalhista olímpica, pressão em cima dela também na época ficou muito grande, se esperava que ela tivesse grandes triunfos. E era triste o fato de o quanto que no final de 2014, no Grand Prix de 2014, final de 2014 para 2015, né, a Julia Liptovskaya ela acabou caindo durante a apresentação, que levaria a medalha de ouro se ela não tivesse caído. Ela acabou ficando com a prata ou com bronze, agora eu não vou lembrar exatamente. E principalmente a imprensa russa foi em cima, né, por conta disso. Depois, na temporada seguinte, ela acabou não entrando para a competição, né? E aí, assim, eu fico imaginando o quanto que eles sofrem e até onde eles têm a capacidade de enfrentar essa pressão sem sofrer problemas na sua própria saúde, né? Até que ponto que um jovem tá preparado para enfrentar isso, sabe? Eu tinha, um tempo atrás, tinha brincadeira nas redes sociais daquilo, fulano de tal, tem não sei quantos anos, já fez isso, e você aí não fez nem não sei o que, né? Pro pessoal da patinação artística tinha a variante, né? Que não era com a Julia Liptovskaya, que foi a medalhista mais jovem olímpica, mas foi de novo com a compatriota a Evgenia Medvedeva, de que, putz, olha, você já se formou no segundo, essa aqui, antes de se formar no segundo grau, antes de se formar no ensino médio, ou chame de o que você quiser chamar aí, né? Antes de completar isso, ela já era recordista mundial, já tinha levado medalha de ouro,
e já era 2 vezes campeã dos mundiais de patinação artística, e você aí com 30 anos na cara, entendeu? Né? Então eu fico imaginando até que ponto a gente pode pôr pressão nesses jovens que estão aí, que começam muito cedo, né? O Grand Prix Júnior tem jovens de 12, 13, 14 anos ali competindo, e não é raro um jovem com 15 anos estar entrando no profissional, sabe? Diferente de alguns outros esportes que eles já entram com 20 e poucos anos. Não tô dizendo que tem mais pressão ou menos pressão, que ele vai saber lidar melhor ou pior, mas talvez com 20 anos ou mais ou menos, mais pra cima, você tem um pouco mais de maturidade para lidar com isso do que com 14, 15 anos, 16 anos no máximo, sabe? Lembrando que a patinação artística, o pessoal se aposenta bastante jovem, com 25 anos, pouco mais do que isso, pouquíssimos chegam a 30 ou passam de 30, você conta nos dedos essa galera. Então é um esporte que as pessoas entram muito mais cedo do que de outros. Aliás, modalidades artísticas em geral, isso acontece muito, e acabam também saindo muito cedo, né, por consequência. E eu fico imaginando até que ponto nós, né, no caso não nós, você que tá ouvindo, mas talvez eu também tenha minha parcela de culpa quando a gente assiste e meio que tá ali também contribuindo com essa pressão, né? Eu acho que não vai mudar, até porque a gente gosta de torcer, a gente quer estar do lado, e um pedaço da nossa cobrança é porque a gente tá vendo que ele tem capacidade, que ele vai conseguir chegar lá. Então a gente quer que ele chegue lá e gera um pouco essa pressão, como se tem em várias partes da vida, né, para todo mundo. Só que talvez as pessoas públicas recebam mais isso com mais impacto, né? Eu realmente não vi nenhum posicionamento da federação enquanto a questão da aposentadoria, principalmente um pouco pelo fato que acabou acontecendo, né? Eu acho que a federação deveria se posicionar ou criar alguma política para evitar esse tipo de problema na competição. Afinal de contas, não é a primeira vez que se escuta isso, mas eu também acho que de alguma forma isso acaba sendo bastante comum nos esportes artísticos. Não que não deva, claro que tem que ser mudado, mas é uma coisa que ainda está muito presente e que vai levar tempo para ser mudado. Eu acho que é necessário dar esse primeiro passo, e às vezes a gente precisa de que alguém diga que, olha, a gente tem que acordar, né? E eu espero que talvez haja alguma conscientização para a galera que sofre disso, né? Não é só jovem que sofre desse tipo de problema, né? Tem pessoas mais velhas também acabam sofrendo, mas eu acho que fica aí um alerta, né? Eu acho que eu já falei demais sobre esse assunto, mas é porque realmente foi um banho de água fria, né? No fim de semana eu tava me comemorando o retorno de temporada, porque começou o Grand Prix Júnior de patinação artística no gelo. Começou no domingo, começou os roller games, né, que aí são aqueles esportes que você tem skate, patins e tal, lá na China tava rolando. Então você tinha o hockey, né, sobre patins, não no gelo, mas no ringue comum. Você tinha os alpinos e tal, e, né, começando toda essa várias coisas sobre as várias formas de, digamos assim, patinação, ou seja lá o nome que você queira dar. E vem esse banho de água fria. Então eu fiquei também bastante triste de receber essa notícia assim, logo no início da temporada. Bom, acho que esse Couto Café já tá um pouco grande. Eu acho que eu já falei tudo que era necessário. Então, aquele abraço e até a próxima.